Hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão muito importante. Nós falamos ontem sobre não viver com a hipocrisia, dizer não à hipocrisia, para que a gente possa realmente viver um momento de liberdade. Quando você vive na transparência, quando você vive na fidelidade ao Pai, obviamente, por sequência, por consequência, por dominó, você que é fiel a Deus, você que é íntegro, transparente, verdadeiro com Deus, será também com o seu próximo. Isso é uma bênção para nós que desejamos viver a vida cristã. Gente, tantas quantas vezes forem necessárias, eu vou dizer e repetir aqui, pode ser enjoativo, pode ser o que você quiser. Religião não salva, não importa se você é crente, católico, protestante, espírita, Hare Krishna, budista, satanista, pode ser o que você quiser, pode ser padre, pastor, pode ser sacerdote, pode ser ministro, pode ser profeta, pode ser profetisa, pode ter a função, o cargo que você quiser, o nome que você quiser. Se você e eu não nascermos de novo, não tivermos uma vida transformada, libertada do pecado, se nós não formos novas criaturas, nós não entraremos no reino de Deus, nós não vamos participar do reino de Deus. Isso não tem relação com religião. É por isso que as pessoas às vezes falam assim, eu mudei de religião. Eu quero saber se você mudou de coração. Você mudou de vida? Eu mudei agora, eu não convivo mais nos botecos, eu não estou indo mais nos bares, nas festas, nas baladas. Ótimo, é bom para a sua saúde. Eu quero saber o seguinte, você mudou de vida, seu caráter foi mudado, sua vida foi mudada, Deus transformou, libertou o seu interior. Você morreu para o pecado, você morreu para si mesmo. Você pode dizer, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Desculpa, esse negócio de ficar ali arrumando remendo para lá, remendo para cá, a primeira coisa que você e eu temos que experimentar para sermos cristãos é morrer para nós mesmos, é não viver para nós mesmos. Esta é a base, é o fundamento. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Assuma a sua cruz, assuma. E então me siga. Não adianta você querer, e eu também, ser cristão, vivendo a nossa vida como nós desejamos, como nós queremos, como nós achamos que devemos viver. Eu agora quero ser... Porque eu vou falar hoje sobre integridade. Integridade trabalha muito com verdade e transparência, tanto quanto não ser hipócrita, e as pessoas acabam confundindo as coisas, achando que ser íntegro, verdadeiro, é ser quem eu sou, independente de que isto afete, independente de que isto machuque, independente de que isto entristeça, independente de que isto ofenda o outro. Não, senhores, ser íntegro, acima de tudo, é tirar a trave do seu olho, é reconhecer o seu pecado antes de olhar o do outro. Ser hipócrita é você olhar o do outro antes de olhar o seu. Ser íntegro é você querer ficar livre do seu pecado antes de olhar o outro, antes de observar o pecado do outro. Isto é ser íntegro. Ser íntegro é quando você fala assim, eu quero ser livre, eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas, eu reconheço. A palavra de Deus, ela é muito linda e poderosa. Em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 17, diz assim, sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Deus, ele tem prazer naquele que é inteiro, naquele que é totalmente disposto a estar diante dele e viver para a glória dele. Deus se alegra com aqueles que em todo tempo estão vivendo e buscando ter a sua vida aperfeiçoada, a sua vida transformada, a sua vida em Cristo Jesus, sendo levada a cada dia ao crescimento. Gente, não existe vida cristã que comece e para. Vida cristã é assim, olha, hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. E esta melhora, ela está baseada nos princípios da palavra de Deus. Olha que interessante. Não é eu ser melhor para ser aprovado, aplaudido, reconhecido, aceito pelos homens.
é eu ser melhor pelo tratamento de Deus e da palavra dele na minha vida. É eu ser melhor quando eu busco a integridade, porque Deus diz lá, 1 Crônicas 29, 17, ele sonda o nosso coração e ele se agrada daquele que é íntegro. E como eu posso escolher então ser íntegro? Aí vem alguns pontos que eu gostaria de observar com você nesta manhã. Eu preciso, primeiro, que integridade, vou deixar isso muito claro para você, você e eu não nascemos com ela. Em pecado fui formado, em iniquidade fui formado. O homem nasce com uma natureza pecaminosa, ele nasce com uma natureza rebelde, ele nasce com uma natureza perversa, ele nasce com um coração duro. Quando criança, quando bebê, ele é inocente, ele não tem idoneidade, ele não tem uma percepção de clareza para com as suas atitudes, ações e reações. São instintivas. A partir de uma certa idade, quando ele já conhece e discerne o bem e o mal, ele, para satisfazer a sua natureza carnal, pecaminosa, ele escolhe satisfazer a sua natureza pelos seus desejos. Está lá em Efésios capítulo 2, depois pode conferir lá. Andamos nos nossos desejos pecaminosos. Em Cristo Jesus, olha a diferença, em Cristo nós somos libertados do pecado. E, libertados do pecado, nós somos feitos filhos de Deus. Você não se faz filho de Deus. A integridade, então, agora, toma conta da nossa vida, do nosso coração. Obviamente, eu estou falando da integridade cristã, gente. Veja bem, se você quer ser justo, correto, certo na sua maneira de ser e viver, ótimo, que bênção, isso é uma atitude, uma ação altruísta, isso aí, quem dera toda a sociedade entendesse e seguisse esse fluxo, esse caminho. Mas nós estamos falando de vida cristã. Vida cristã é Cristo em nós, esperança da glória. Vida cristã, eu escolho ser íntegro, eu escolho falar a verdade. Então, nós vamos ver alguns, um dos princípios para você e eu sermos íntegros, vivermos em integridade, vivermos de maneira íntegra, é falar a verdade. Escolha falar a verdade, sabendo que danos terríveis nós assumimos quando decidimos falar a verdade. Ué, dano? Ué, mas não é bênção, não? É bênção. Mas quando você fala a verdade, você começa a se expor. Quando você fala a verdade, você começa a ser conhecido como você é. Porque é óbvio, viu, gente, que nunca eu preciso ser indelicado, maldoso, ofensivo, porque vou falar a verdade. Você pode ser uma pessoa amorosa sempre ao falar a verdade. Você não precisa ser grosseiro, indelicado, mal educado. Você não precisa ser #super sincero. Você não precisa ser o sincero transparente para ofender as pessoas, de forma alguma. A verdade sempre deve ser dita em amor. Aliás, quem é íntegro de coração, segundo o coração de Jesus, ele vive em amor. A base, o fundamento da sua vida, da sua história, é amar ao próximo como ele foi amado por Jesus. Então, nunca pense que integridade, no quesito falar a verdade, é ofender as pessoas. Eu sou verdadeiro, dou a quem doer. Que isto? Que falta de amor é esta? Ah, não, então eu sou mentiroso para não machucar ninguém. É pecado. Que isto? Não. Você vai falar a verdade sempre em amor, é o que a Bíblia nos ensina. Outro ponto para você e eu vivermos em integridade. Sejamos sinceros e honestos sobre nossas falhas. Este ponto, Tiago, ele foi bem assim, bem incisivo. Ele disse, olha, vocês precisam confessar as vossas culpas uns aos outros. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se vocês confessarem vossas culpas uns aos outros, vocês vão receber a oração. Deus perdoa os nossos pecados e somente Ele perdoa. Porém, quando nós confessamos, abrimos o nosso coração das nossas inquietudes, falhas,
dificuldades, com o nosso próximo, com o nosso semelhante, Deus usa esta semelhança, esta identidade humana, limitada, finita, para curar, sarar as nossas emoções. Vou repetir. Quem perdoa pecados é Deus. Quem cura nossas feridas, emoções, obviamente, gente, eu não estou tirando aqui o poder de Deus de curar as nossas emoções. Mas para curar nossas emoções e feridas, você e eu podemos viver, olha que interessante, viver no compartilhamento. Porque quando você compartilha uma crise, uma situação sua, pessoal, individual, com outra pessoa, você está liberando suas emoções, seus sentimentos. Você está dizendo, olha, eu preciso de ajuda, ore por mim. Tanto é que o texto, ele foca que a oração, confessem vossas culpas uns aos outros, orem uns pelos outros. Não é confessar a culpa para ficar livre da culpa no sentido do desencargo de consciência. Tem gente que fala assim, não, eu vou confessar que aí eu jogo para o outro, né? Já viu aquela história? Eu vou falar, então, depois que eu falar, o outro é que vai agora ter, entre aspas, a responsabilidade de resolver. Não, não é isso. Seja sincero consigo mesmo. Reconheça seus pecados, reconheça suas falhas, reconheça suas inquietudes, suas debilidades. E a partir deste reconhecimento, você deve procurar alguém de sua extrema confiança, alguém idôneo, alguém que seja sóbrio, alguém que seja sensato, alguém que seja espiritual, alguém que tenha realmente maturidade para ouvir o que você vai falar. Eu não estou aqui dizendo para você sair por todos os cantos, encontrando com qualquer pessoa e contando as suas fraquezas, seus problemas, suas inquietudes, suas ansiedades e seus pecados. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando claramente que dentro de uma relação de maturidade, de idoneidade, uma relação onde haja responsabilidade, você deve confessar sua culpa, seus pecados uns aos outros, não para perdão, mas para cura na perspectiva humana, só isso. Então, fale a verdade se você deseja assumir a vida de integridade. Reconheça suas falhas, obviamente busque a Deus, mas confesse, compartilhe com alguém da sua confiança, para que ele ore por você. Este é o ponto. Escolha, determine, reconheça que você precisa da ajuda de Deus, que é outro ponto, gente. Eu vou deixar aqui explícito para você, eu não tenho nada contra terapia psicológica, como eu oriento e direciono e falo mesmo que muitas vezes as pessoas precisam, e se eu um dia vier precisar, não teria nenhum problema em ter um tempo de terapia. Agora veja bem, independente disto, escolha pedir ajuda, buscar ajuda do alto, porque, gente, quem cura, quem transforma, quem liberta, entenda bem, é Deus. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Por isso o nosso foco deve estar em Deus. Salmo de número 101, versículos 2 e 3 na Bíblia, que eles chamam de Bíblia Viva, diz assim: tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo, mas para isso preciso muito da tua ajuda. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Não quero ter interesse por coisas más. Odeio os atos de quem se afasta da tua lei e não me juntarei a essa gente. Olha que tremenda esta escritura, Salmo de número 101, versículos 2 e 3. É o salmista colocando de forma clara o coração dele. Olha, tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo, mas para isso, olha a clareza, irmãos, preciso muito da tua ajuda. Sem ele nós não vamos conseguir, sem ele nós não somos nada. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Eu já tenho dito aqui, aonde é que nós devemos começar a prática do cristianismo, se não em casa? Começa no lar. Começa você sendo o melhor filho, começa você sendo o melhor pai, a melhor mãe, o melhor esposa, o melhor irmão, a melhor irmã. Comece em casa.
E isso vai se estendendo aos da fé, isso vai se estendendo aos de fora. Não adianta você e eu, entenda bem, gente. É como questão ministerial. Eu vejo um monte de gente doido para ser pastor, doido para ser missionário, missionária, pastor, um monte de gente querendo ministério, querendo título. Deixa eu te dar uma notícia. Ai, lá vou eu. Título não vale nada. Título? Não. O que vale é função. O que vale é serviço. Não adianta você ter título de pastor. Eu já falei aqui com você, vou ser muito claro. Para mim, sendo pastor ou não sendo pastor, eu vou amar e servir as pessoas do mesmo jeito. Eu não faço o que eu faço porque eu tenho uma função pastoral. Eu faço o que eu faço porque eu tenho amor no meu coração para exercer, praticar e desenvolver o que eu faço. Porque se algum dia eu tiver que fazer alguma coisa por causa de um título, por causa de uma função, por causa de uma responsabilidade ministerial, eu não quero não. Se o que eu faço não o faço por amor, eu prefiro não fazê-lo. Eu deixo isso muito claro. Inclusive, eu sou bem radical nisso. Eu digo o seguinte: eu não sou pastor, eu estou pastor. Este é um dom que Deus deu, é o ministério dele, é a graça dele sobre a minha vida. Porque vim me falar que esse negócio, que eu tenho este dom, que eu faço isso, que eu faço aquilo, desculpa. Eu quero amar e servir as pessoas como cristão. As outras coisas são valores agregados. Se vier, ótimo. Se não vier, ótimo. Sabe por quê, gente? Vou deixar muito claro para você. Religiosidade. Esse negócio de falar de título, de que tem, que não tem. É igual tem gente que faz uma questão de ser chamado de pastor. Eu já contei para você a historinha que eu estava com o pastor Carlos Alberto em Belo Horizonte. O pastor Carlos Alberto, nosso pastor, presidente, fundador da Comunidade da Graça, nós estávamos num evento em Belo Horizonte e aí uma pessoa foi nos levar para almoçar. E eu, pastora Sueli, pastor Carlos Alberto e esta pessoa, e nós entramos no carro e de repente, a gente carinhosamente chamando o pastor Carlos Alberto de Beto e tal, e o pastor Carlos Alberto falou: meu irmão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Prazer, como é que é o seu nome? Aí ele falou: pastor fulano de tal. Aí o pastor Carlos Alberto, muito brincalhão, quem o conhece sabe disso, falou: rapaz, que maravilha, é a primeira vez que eu vejo alguém com o nome pastor fulano de tal. Prazer, o meu é Carlos Alberto, mas eles me chamam de Beto. Você está entendendo? Ei, você não é o que é pelo título que você tem. A palavra de Deus diz que a integridade do coração, ela se preocupa primeiro em servir a sua própria casa e em ter um coração puro e sincero. Se você e eu tivermos um coração puro e sincero, isto é dizer para Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Você quer viver em integridade? Fale a verdade. Você quer viver em integridade? Compartilhe suas culpas, suas inquietudes, seus pecados. Confesse suas tentações para que você não tenha que confessar o pecado. Ei, anote isto em letras garrafais. Confesse as tentações, busque pessoas para te ajudarem antes de você cair. Você não precisa cair. Busque pessoas amigas, pessoas quem você confia para te ajudar na hora da tentação, para que Deus use estas pessoas como um canal dele. A Bíblia diz que não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentados acima do que vocês podem suportar. Antes, com a tentação, vos dará também o escape. O escape está no compartilhamento. O escape está na confissão da tentação. O escape está na ajuda do amigo, do irmão, daquele que na pessoa de Jesus te auxilia, te sustenta. Então não deixe de confessar. Terceira coisa fundamental, ele diz para você e para mim: em todo tempo, busque a minha presença. Integridade, deixa eu dar uma notícia para você, não é algo que você tem e sempre terá e nunca deixará de ter. Esqueça isso, tá? Já cansei de ver gente que estava no caminho e caiu do caminho, se desviou do caminho, é verdade. Alguns sem possibilidade de volta, já entram numa perversidade, numa malignidade, numa iniquidade,
num anatemismo, para ficar uma palavra bonita, se tornam anátemas, e aí acabou. Gente que vai de cabeça, infelizmente, em alguns casos, como estou dizendo aqui, levados até a morte, sem se arrepender, sem voltar para o Senhor. Então não ache que você é inatingível, que você é espiritual e nada me atinge. Eu sou espiritual, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu estou cercado, os anjos do Senhor estão ao meu redor e eu nunca serei atingido, e eu sou todo poderoso e inabalável. Não. Humildade é reconhecer diante de Deus que se não for o Senhor, eu não posso. Humildade é dizer: Senhor, continuo fraco, trago no meu corpo todos os dias o morrer de Cristo, Senhor. Todos os dias eu preciso da Tua misericórdia renovada na minha vida, todas as manhãs, Senhor. Quando eu abrir os meus olhos, eu preciso que a Tua misericórdia seja renovada sobre a minha vida. Senhor, todos os dias eu preciso que Tu sustentes a minha vida, o meu ser. Eu sou um ser espiritual que necessito da manifestação transbordante do Teu Espírito todos os dias no meu espírito. Eu sou um ser que preciso da personalidade de Cristo aperfeiçoada na minha vida todos os dias, porque a Tua palavra diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu preciso que a minha personalidade, eu preciso que o meu caráter primeiro seja transformado no caráter de Cristo, mas eu preciso que a minha personalidade, o meu jeito de ser, também seja moldado, aperfeiçoado, não robotizado, nunca longe disso, mas que ele seja aperfeiçoado com as características dos sentimentos de Cristo, das emoções dele, da maneira como ele vive, como ele sente, como ele se expressa. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso que o meu corpo, este corpo aqui, seja oferecido todos os dias como um instrumento de justiça e santidade, de pureza. Puro, diz o salmista, que haja pureza. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Eu preciso todos os dias dizer para Deus: Senhor, mais um dia se inicia, mais uma manhã brotou na minha vida, mais um nascer do sol. Eu preciso ser puro, eu preciso ser sincero, eu preciso ser santo, eu preciso da Tua santidade, eu preciso da Tua graça. Que este corpo, que estas mãos, que estes membros que foram oferecidos à iniquidade, à impiedade, ao pecado, que eles agora, por mim, pela minha decisão consciente, racional, possam ser oferecidos a Ti como instrumentos de santidade e justiça perante Ti todos os dias da minha vida. É por isso, gente, que não adianta você estabelecer regras e doutrinas, não adianta você estabelecer o que pode e o que não pode. Gente, é simples, misericórdia, preste atenção. Imagine que Jesus, que o Espírito Santo está vendo o que você vê. Ei, quando você vê pornografia, o Espírito Santo está vendo. Deus está vendo, Jesus está vendo, porque Ele habita dentro de você. Aí você vem dizer para mim: o que você deve ou não assistir? Assista o que Deus assiste, veja o que Jesus vê, contemple o que o Espírito Santo contempla. Pronto. O que eu posso ouvir? Já falei disso. É uma besteirada, essas crentaiadas noiadas. Tem um monte de crente espiritualista, uns crentes tudo legalista, que eu não escuto música do mundo, mas tem música chamada gospel que é lixo, letra horrível, antibíblica, e tá cheio de gente ouvindo. Por quê? Porque é gospel. Eu quero ouvir música boa, coisa boa. Deus é Deus do bom, o nosso Deus é um Deus bondoso, Ele gosta do que é bom, do que é melhor. O que você vai ouvir? O que edifica, o que te faz bem, o que louva a Deus. O que você vai falar? O que edifica. Não saia da vossa boca palavras torpes. Assuma, ser cristão é isso. Por isso que eu não consigo ficar entendendo essa gente que vem falar comigo de cristianismo. Ser cristão é isso. Ser cristão não é mole não, gente. Ser cristão não é brincadeira não. Agora eu sou crente, igual artista. Uns artistas aí fracassados vira crente e fica todo mundo bajulando: fulano agora é crente, converteu. Aí ele fica dando um showzinho de testemunho nas igrejas. Ei,
Ser cristão é viver para o próximo, ser cristão é falar a verdade, ser cristão é andar na luz, é andar na transparência, ser cristão é cuidar da sua casa em primeiro lugar, ser cristão é cuidar dos seus pais, é honrar os seus pais, ser cristão é ser honesto, ser cristão é andar em integridade. Isso é cristianismo. Nós não precisamos de ir longe não, pessoal. Vamos começar dentro de casa. Sabe, se você quer viver realmente o cristianismo à luz das escrituras sagradas, comece na sua casa. Aproveita o tempo que você deve ficar em casa, ao invés de sair de casa, e vá servir a sua casa. Vá servir a sua casa. Vá servir a sua família. Vá abençoar a sua casa. Abençoe os que estão mais próximos e assim por diante. Integridade. Deus valoriza os relacionamentos. Dentre os valores que Deus estabelece e a base e o fundamento para relacionamentos saudáveis está a integridade. Ser hipócrita é olhar o cisco do outro sem perceber, sem tirar a trave que está no meu. Ser íntegro é reconhecer e querer ficar livre da trave que está no meu, antes de olhar o cisco do outro. Reconheça aquilo que Deus precisa tratar na sua vida. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele. E com certeza, Ele que começou esta boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.